Então, boa tarde a todos, a todas, quem vai assistir agora ao vivo e quem vai assistir depois. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Esse encontro constelado eu faço toda quarta-feira às 16 horas. E aqui a gente conversa sobre diversos temas sobre a ótica à luz da constelação sistêmica da TSFI, para que possamos nos entender, nos compreender, e quem é terapeuta, é psicólogo, também ter a perspectiva, ter reflexões, novas reflexões, a partir de um novo olhar. E para quem é constelador também, seja sempre muito bem-vindo, porque também é uma forma de podermos conversar sobre esse tema que é tão rico para todos nós. Quem está participando aqui ao vivo, fiquem à vontade para fazerem perguntas, esclarecerem as suas dúvidas. Podem escrever no chat ou levantar a mão e falar. Sempre me ajuda muito quando vocês fazem as perguntas, porque também vai me ajudando a trazer aquilo que esclarece vocês, e todos, né, que estão aqui participando. Então, muito bom, ver todos vocês aqui. Então, o tema de hoje que nós vamos falar é sobre o trauma, o caminho do coração. É um tema que dentro da TSFI nós trabalhamos, que é um dos pilares da TSFI, que na TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que é essa abordagem de constelações que eu trabalho, criada e desenvolvida por Alexandra Caymmi. Nós olhamos para a traumologia dentro do campo, a liberação dessa vibração traumática, da informação desta carga traumática que ficou na memória celular, na memória do nosso corpo, dos nossos corpos e na memória do nosso sistema familiar. Então, nós trabalhamos toda essa liberação, né, para que possamos reintegrar as partes perdidas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É, Daí eu quero perguntar para todos, né, que estão aqui, para vocês até refletirem, se conectarem com o coração e observar a partir dessa conexão com o coração. O meu coração é um coração leve? É um coração que ele está aberto? Ou ali no meu coração tem um peso? Eu sinto algo que ainda tem uma ressonância de bloqueio, eu ainda não consigo me conectar com ele completamente. Geralmente, quando nós fazemos isso, ele tem a ver com um trauma, que está bloqueando o acesso do meu coração. E o trauma que foi vivenciado, muitas vezes, não foi um trauma de coração, mas o coração é a nossa conexão com o nosso todo, com o nosso sentir, com a nossa capacidade de sentir, com a nossa capacidade de ocupar o nosso lugar, nosso verdadeiro lugar. Só que quando vivenciamos traumas, ou o nosso sistema vivenciou um trauma, ou alguém próximo a mim vivenciou um trauma, pode ser que a vibração traumática esteja dentro de mim e eu estou vivendo como se eu estivesse no momento presente vivenciando esse trauma. A questão do trauma é que quando eu vivencio um trauma ou o sistema, eu perco partes importantes e eu entro num estado de congelamento. E esse trauma, ele sempre fica muito vivo dentro de mim. Pode ser que eu não tenha a memória dele, mas ele está vivo dentro do meu corpo. E o meu corpo, o meu sistema nervoso, ele age, ele funciona perante este trauma. Ele está de pano de fundo e ele vai conduzindo todo o meu viver a partir desse trauma. Então, é algo muito forte que vivenciamos quando passamos por algum trauma ou o nosso sistema. Então, é preciso fazer um trabalho profundo dessa liberação. Só que, para quem é terapeuta que está aqui, psicólogos, consteladores, o que é importante e fundamental é que, ao acessar o trauma do seu cliente no campo, é não retraumatizá-lo, é permitir que ele libere essa carga traumática sem retraumatizá-lo. Muitas vezes, na psicoterapia, por trazermos através da fala, das lembranças, podemos acionar nesse cliente muitas vezes a memória traumática e ele ficar preso na mente, e ele ficar preso nesse lugar que foi tão doloroso. Porque quando passamos por traumas, a nossa alma ela fica toda partida. Quem é Teta Healing talvez
esteja aqui presente, a gente pode olhar assim a alma partida de quem vivenciou o trauma. E comandos, muitas vezes, de refazer a alma partida nos ajuda muito no cuidado com essa pessoa e até nós, né? Eu sinto assim, muitas vezes, que eu passo por alguma situação no dia, ou eu acesso alguma vibração e eu sinto que a minha alma ela fica craquelada, assim, é como se ela tivesse toda partida. E daí, imediatamente, eu dou o comando de cura da alma partida e ela refaz e eu saio dessa vibração. E é esse mesmo estado que a gente acessa os clientes que estão em acompanhamento conosco. Quando nós estamos numa constelação, né, conduzindo ou constelado está trabalhando uma questão traumática, o que é importante é liberar do corpo o movimento que vem. Vai vir um movimento que precisa ser liberado dessa carga traumática. Então, muitas vezes, a liberação do trauma, ela tem a ver com um tremor. Eu preciso tremer. Então, por exemplo, a tenda do suor que a gente transpira, né, através do corpo, a temperatura que se eleva, muitas vezes ela treme o nosso corpo. As nossas células, ela entra num estado de vibração para essa liberação, né? Na TSFI, isso vem muito esse movimento, tanto para quem está representando como para o constelador, que ao tremer, né, esse movimento que vem, nós estamos liberando a carga traumática. Porque quem passou pelo trauma, ele entrou num estado, muitas vezes, de congelamento. Porque quando a gente está vivenciando, né, no momento do episódio do trauma, eu tenho algumas possibilidades: a luta ou a fuga. Quando eu faço esses dois movimentos, eu não fico no congelamento do trauma. Mas quando não tem outra possibilidade, eu congelo. E eu vou ficar congelada. E aquela informação traumática, ela se congela dentro de mim. E é como se tudo parasse nessa linha do tempo e eu passasse a viver como se fosse uma cisão na minha linha do tempo e na minha vida. E daí, a partir disso, eu estou vivendo condicionada com esse trauma. Então, muitas vezes, gatilhos emocionais vão disparar essa vibração do trauma, como se eu estivesse vivendo esse trauma no aqui e agora, que são as memórias que são acionadas. E muitas vezes, quando eu não tenho a memória, vai vir para mim a sensação e a percepção. Eu tenho muitos clientes que trazem para mim situações da vida, principalmente de relacionamento, de, de sentir-se envergonhados de ser vistos, que é uma grande dor ser na relação sexual, a sua expressão, a sua conexão. E daí eu sempre pergunto para a pessoa se ela teve alguma vivência de abuso na infância ou em algum momento da vida. E essa pessoa muitas vezes ela fala, não me lembro, eu não tenho essa recordação. Mas para mim sempre são indicativos. E daí, quando nós fazemos uma constelação para esse tema, algum tema, geralmente isso vem no campo. Ele se apresenta no campo para ser trabalhado e liberado. Só que daí o que é importante enquanto terapeuta, consteladora, eu não preciso trazer toda a memória para essa pessoa que está aqui no campo, trabalhando, sendo trabalhada, que ela não tem essa memória. Eu não preciso fazer com que ela reviva tudo isso, mas a liberação da carga traumática, ela precisa passar pelo representante ou por ela mesma, sendo uma constelação individual, para ser liberada. Ela não precisa acessar as memórias, mas ela vai liberar através do movimento, ou da musicoterapia, da música, da vibração, que é acionada dentro do campo. Está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Fica dúvida, confuso? Podem me perguntar, fiquem à vontade. Ah, que bom. Então, então, a gente precisa observar isso, né? Então, eu estou ali conduzindo o meu cliente, e pode ser qualquer tipo de ferramenta terapêutica que eu utilizo. Se eu acessei essa vibração traumática, eu posso ver dentro do meu recurso como eu ajudo esse cliente a liberar a carga. Isso que eu tenho que lembrar, assim. O meu cliente, ele precisa encontrar um caminho, o sistema nervoso dele precisa encontrar um caminho de liberação dessa carga emocional que ficou retida, que para ele foi um lugar de muita dor, de extrema dor. Então, o movimento do corpo, muitas vezes do tremor, do pular, do suar, ele ajuda a liberar essa carga traumática.
E quando nós sentimos o campo desse cliente, muitas vezes vão vir informações para nós do que ele pode fazer. Por exemplo, muitas vezes vem para o campo do cliente ele acionar e acessar essa raiva, e liberar essa carga através de um grito, através do próprio corpo, de movimentos que ele vai trabalhar e vai ativar o corpo novamente. Quando ele faz isso, ele vai reintegrando as partes que foram perdidas. E o corpo, a partir desse momento que ele começa a liberar, ele começa a voltar e se conectar com o coração. Por isso que a liberação e trabalhar a liberação do trauma do nosso corpo ou das memórias traumáticas é tão importante para que possamos ocupar o nosso verdadeiro lugar, ocupar o nosso lugar na vida. E a liberação do nosso coração é a possibilidade de ocuparmos o nosso verdadeiro lugar, né? Então, o trauma que foi vivenciado por nós ou pelo sistema, ele é muito importante de ser trabalhado nesse sentido assim. Então, se foi o sistema que vivenciou, muitas vezes eu estou sentindo e vivenciando algo na minha vida que tem a ver com algum emaranhado, algum bloqueio que ao trabalhar esse bloqueio, quando eu abro, né, uma constelação, eu peço uma constelação, o trauma ele vai aparecer para ser liberado, ser trabalhado e ser liberado. Quando eu libero esse trauma, é importante fazer o movimento de reintegração das partes perdidas. Os traumas que foram vivenciados ou que eu vivenciei, muitas vezes ele tem a ver com traumas que foram traumas psicoemocionais e mentais, ou traumas de agressão, ou traumas que foram de morte abrupta, de algo abrupto que aconteceu na minha vida, por exemplo, um acidente, um adoecimento. É algo muito forte que acontece que traz essa carga traumática, porque tem um movimento de interrupção do processo natural daquilo que estava acontecendo. Então, essa informação, ela é paralisada, então eu fico ali paralisado. Se foi o meu sistema, alguém que foi vivenciado, pode ser que eu na minha vida como uma buscadora, como o Bert Helling traz, eu vou acessar essa vibração para eu me trabalhar e poder trabalhar a liberação do trauma no meu sistema. Mas significa, se o meu sistema vivenciou algum trauma, eu estou vivenciando a minha vida sem algumas partes importantes. Então, muitas vezes ela tem a ver com a energia do feminino, a energia do masculino, com a minha coragem, com a confiança na vida, minha capacidade de me relacionar, ou até um adoecimento no meu corpo físico. Ele tem a ver com o trauma que foi vivenciado. E quando ele é liberado, eu reintegro partes perdidas, o meu corpo vai precisar aprender novamente como viver sem essa carga traumática, agora tudo fluindo. E daí eu preciso reaprender. O meu corpo precisa ter novas memórias deste novo, desta nova realidade. Faz sentido para vocês? Vocês têm dúvida disso que eu estou falando? Vocês percebem si próprio? Que vocês gostariam de perguntar, de trocar alguma ideia? Se quiserem escrever, eu abrirei o microfone. Fiquem à vontade. Então, algo que é muito importante, quando nós vivenciamos um trauma, o nosso sistema, ele entra nesse estado de congelamento e eu entro no modo de sobrevivência. Eu vou viver a minha vida a partir de um modo de sobrevivência. Isso significa que eu preciso me defender da vida. Eu estou vivendo de um lugar que eu não estou inteira, ou eu não consigo contar com o meu coração no sentido desta conexão com o meu coração. Então eu vou sobrevivendo. Então, muitas vezes, as escolhas que eu faço na minha vida têm a ver com repetições que o sistema vivenciou. Ele tem a ver com algo que vai me proteger. Então, tudo que eu faço é para minha proteção, porque eu estou na sobrevivência. O gasto energético que eu tenho para viver, ele é muito maior, porque ele me coloca nesse lugar da paralisia. Então, eu tenho que me esforçar muito para conseguir me movimentar.
Então, o modo de sobrevivência, ele me leva por muitas vezes num estado de fadiga ou de um estresse muito grande, né, e muito potente que eu preciso ser trabalhado para ser liberado. Às vezes, só uma constelação para trabalhar um trauma, ela não é suficiente. Ela é suficiente no sentido de poder liberar essa carga, trabalhar. Mas se eu vivenciei traumas e eu tenho essas memórias traumáticas dentro de mim, ou foi algo que eu vivenciei com muita dor na minha vida, eu vou precisar de um acompanhamento terapêutico para eu poder liberar e ressignificar a partir dos condicionamentos que foram programados dessa vivência, para que o novo possa chegar. Porque quando eu vivencio o trauma, eu começo a viver de uma outra forma. Essa forma tem a ver com o modo de sobrevivência, ele tem a ver com esses condicionamentos e programações limitantes que vão me proteger. Então, eu vou caminhar a minha vida, eu vou avançar na minha vida perante agora esses condicionamentos de muito medo. Então, isso vai se cerceando a minha vida, a minha liberdade. Eu vou me sentindo aprisionada dentro de mim mesma. Então, muitas vezes eu posso desencadear quadros de fobia, quadros de ansiedade, quadros depressivos, porque ele tem a ver com essa carga traumática que está paralisada dentro de mim, né? A Isabelle está perguntando, e quando a gente não tem ciência do trauma, como acessar o que aconteceu? Eu não preciso muitas vezes acessar o que aconteceu, como eu falei. Eu posso, por exemplo, né, uma situação abusiva, assim, eu sofri abuso na minha infância, mas eu não tenho a memória. Mas eu tenho os bloqueios que eu vivencio hoje. Então, eu não consigo me relacionar, muitas vezes eu me isolo. Então, eu faço uma constelação para isso e pode ser que apareça algo, né, que tem a ver com o trauma, ele é liberado ali. E daí o acompanhamento terapêutico vai me ajudar a liberar a carga traumática. Então, quando eu acesso no meu dia a dia que eu preciso fazer as ferramentas, as minhas coisas da vida, eu vou saber, a partir do acompanhamento, quais são as ferramentas que eu posso me conectar e que eu posso usar para transformar essa forma de eu viver naquele momento, ações e atitudes. E no acompanhamento terapêutico, principalmente esse que eu faço, porque daí no acompanhamento eu acesso o campo. Ao acessar o campo, nós vamos trabalhando aquilo que está presente no aqui e agora. Para que aqui e agora você vai liberando a carga traumática da memória celular, do seu sistema nervoso, e ao se sentir mais suave, mais leve, mais vazia, você vai se esvaziando, o novo vai chegando. Então, eu não preciso trabalhar a memória do que aconteceu. Faz sentido para vocês ou fica dúvida disso que eu estou dizendo, né? Que a gente não precisa falar sobre o trauma, né? Eu não preciso ficar, porque ao falar, muitas vezes eu vou me retraumatizar. Mas quando eu já trabalhei, o falar, na verdade, tem um sentido de liberação. Eu estou liberando tudo isso. Mas é importante eu não ficar preso mais no passado. Eu preciso trabalhar o passado para viver a partir de hoje. Porque uma observação importante, muitas vezes o trauma não aconteceu somente na infância, pode ser ao longo da minha vida. Eu vivenciei uma situação traumática que ela me trouxe e gerou esse trauma. Então, eu tenho a memória e ela precisa ser liberada e eu preciso trabalhar essa liberação. Eu já trabalhei com pacientes que passaram por guerras, por exemplo, por situações muito desafiadoras da própria vida, assim. E a liberação dessa carga traumática que ficou nesse congelamento, porque a pessoa está revivendo esse momento o tempo todo, constantemente, nesse campo visual dele. Então, ele está vivenciando com esse pano de fundo e muitas vezes esse pano de fundo ele se confunde com a realidade. Então, é importante ele aprender a liberar essa carga. Então, a gente faz isso na constelação, libera da memória celular, e daí no acompanhamento ele vai aprendendo o que que ele faz quando esses momentos acontecem, a necessidade do silêncio, a necessidade de se conectar com o próprio corpo para essa liberação, e como que ele vai usando a percepção do próprio corpo para ativar o melhor dele, para ele sair do modo de sobrevivência. Porque nesses momentos, o simpático ele é hiperativado.
E quando eu hiperativo o meu simpático, muitas vezes eu tenho uma crise de pânico, eu estou revivendo aquilo que eu passei como se fosse no aqui e agora, né? Então, é importante também para quem é constelador estar aqui e observar se é uma pessoa que vivenciou um trauma, mas tem uma condição psicoemocional, que desenvolveu alguma psicopatologia, e eu preciso ter um cuidado de fazer isso. Eu tenho, assim, quem tem acompanhado, eu tenho feito constelações para alguns clientes sem a participação dele para trabalhar questões muito importantes, sérias, assim, mas sem a participação dele, para não retraumatizá-lo, porque se ele, psiquicamente, ele não vai dar conta, ele já não está dando conta de processar o que foi, aquilo que vem na constelação, ele não vai dar conta, que é muito intenso a partir dessa simbolização, porque eu não estou interpretando, é um fenômeno que eu observo, então muitas vezes eu peço para ele não participar, né? Então, como constelador, é importante observar isso, e até terapeutas. No fazer de vocês, observem isso, o quanto que vocês podem, eh, no fazer de vocês terapêuticos, auxiliar o seu cliente e não prejudicá-lo no sentido da retraumatização. Então, encontre recursos dentro, né, daquilo que vocês ofertam para auxiliá-lo, para que ele possa se fortalecer, fortalecer-se psicoemocionalmente para o próximo passo da vida dele. E daí vocês vão vendo e sentindo quais são os caminhos que vocês podem auxiliá-lo para que ele vá se reintegrando. Porque a partir desse momento que ele passou, como eu falei para vocês, por uma experiência traumática, ele perdeu partes importantes, tanto da psique como partes da vida dele. Então, ele precisa ir reintegrando aos poucos. Então, essa fragilidade psicoemocional é importante ser fortalecida aos poucos, o quanto que ele vai dar conta, né, no próprio processo dele. Faz sentido para vocês? Tem alguma dúvida? Pode ser assim até de casos de vocês ou da própria vida. Podem perguntar, pode perguntar, Luana. Gi, é que eu consegui entrar agora um pouquinho atrasada, então eu tô com uma dúvida, Sim, em relação a quando, é, enfim, esse paciente inteiro a gente tem um trauma. Eu já ouvi outras opções também de tratamento, que é entrar na cena e ressignificar e fazer alguma coisa nesse sentido, mas e quando isso acontece, ativam-se as mesmas, o sistema nervoso ele vai ativar na memória corporal também que está presa ali naquela cena. Então, sim, é como se ela revivesse tudo de novo. E aí eu sim. não entendi como fazer isso sem fazer isso. Qual o caminho a se fazer sem fazer isso? Sim, porque aqui o que eu estou falando para vocês, explicando pela ótica da constelação da TSFI. Então, quando vem essa informação traumática no campo, eu não preciso fazer com que o cliente reviva e ressignifique, vivendo novamente a experiência. Porque muitas vezes levar o cliente neste lugar é algo insuportável, mesmo que você vai tentar ressignificar. Ele não vai dar conta, dependendo da situação que foi vivenciado, o trauma, quando ele tem a lembrança, né? Principalmente traumas da infância, traumas que são. Porque o trauma, de fato, é algo muito profundo, não é algo que foi. Ele significa assim, eu não consegui lutar ou fugir. Significa que eu me congelei. Então, eu não tinha condições, ou de fato, por exemplo, um acidente, não tenho o que eu fazer. Eu fico ali. Só que pode ser que, pela minha condição psicoemocional, eu consegui encontrar uma forma de reagir, ter uma reação no meu corpo e que me levou para um outro movimento. O trauma significa que eu me congelei. Eu voltar no passado e refazer, tentar refazer essa carga, essa experiência, eu tenho que tomar cuidado para não retraumatizá-lo. Na constelação, a gente não precisa fazer isso, muitas vezes não precisa nem vir a memória. O representante, muitas vezes, ele acessa, mas a música que vem, o movimento que vem, o som que vem já é liberado, ele começa já a liberar e isso se transforma. E quando ele vai falar, ele já fala dessa transformação, ele não precisa trazer tudo,
né? E quando a gente está num acompanhamento, o que é importante, por exemplo, eu ter domínio de técnicas e ferramentas que eu vou fazer isso com o meu cliente. Eu só faço esse tipo de experiência, de voltar na linha do tempo e ressignificar a cena traumática quando esse cliente já se trabalhou, ele já trabalhou essa carga, e eu sinto nele que ele tem condições psicoemocionais, através de recursos internos, de fazer esse movimento. Se ele não tem, eu não faço esse tipo de trabalho, porque sim, ele vai retraumatizar e muitas vezes ele vai ficar congelado novamente. Faz sentido para você? Fica mais claro? Fez sentido e ficou claro, sim. E também as condições, quando fazer e quando não fazer. Isso. Para te... Imagina. Então a gente precisa saber sim quais são as ferramentas que eu tenho, que eu posso trabalhar, mas saber se o meu cliente ali no acompanhamento, ele tem condições de acessar tudo isso. Então, quando ele me procura, por exemplo, uma constelação e eu não conheço ele, por isso que conversar um pouco antes de entender o funcionamento desse cliente é importante antes de eu abrir uma constelação para eu saber não se ele tem trauma, não é isso. Qual é a condição psicoemocional dele para ele conseguir no campo dar conta e elaborar aquilo que vem. Porque eu já atendi muitos clientes que se retraumatizaram ou entraram num lugar de muita dor depois de constelações, ou de não compreender, ou de ser algo tão profundo e tão forte que, em vez de ajudar, ficaram mais feridas, porque essa elaboração demorou, ou a forma como foi conduzida a constelação, isso trouxe um lugar também de sofrimento para o constelado. Então, a gente precisa saber disso. E quando a gente se propõe nesse lugar terapêutico, estudar, conhecer, participar, principalmente quando eu gosto assim, né? Naquilo que eu estou me formando, eu gosto de me trabalhar com aquela técnica. Né? Então, por exemplo, a TSFI, eu me trabalho muito com a Alexandra para para os temas da minha vida, né? Fiz muitas constelações em grupos com as minhas formadoras. Então, eu sempre vou fazendo isso. Quando eu trabalhava somente com a psicanálise, eu fiz lacaniana, fiz análise de data. Então, eu fui fazendo muitas vezes aquilo que eu estava mergulhada no meu próprio processo, porque daí eu sei de fato aquilo que eu estou fazendo. Eu conheço no meu próprio corpo, na minha própria realidade. Né? Isso é bem importante, sabe? Eu trago isso da psicologia, que é poder vivenciar. A psicanálise, ela traz isso, né? A gente poder vivenciar aquilo que a gente se propõe a estudar, né? Quando eu fiz a formação de Theta Healing, eu passava por muitos atendimentos com instrutores para aprender, para me desenvolver a minha habilidade, né? Fazia muitas trocas. Então, isso eu sinto que é fundamental para nós. E daí, né, principalmente quando somos terapeutas, psicólogos, eu sinto que a gente precisa se aprofundar na nossa história. Se aprofundar não no sentido de ficar preso, eu preciso aprofundar para ficar lá no passado, não. Eu preciso aprofundar dentro de mim mesmo para retornar ao meu centro. Mas para retornar ao meu centro, para chegar no meu lugar, eu preciso soltar tudo aquilo que não faz parte do meu ser, né? O trauma, ele não faz parte do meu ser, não é algo natural. Então, eu preciso sim trabalhar. Então, eu vou me trabalhando e liberando essas cargas traumáticas, eu vou acionando, o meu corpo de uma forma mais livre. Então, um indicativo é: eu sou livre para me realizar? O que ainda me bloqueia? O que está me bloqueando para eu chegar no meu lugar? Né? Então, isso é um indicativo que eu ainda tenho questões para me trabalhar. Quanto mais eu vou em direção, ao meu centro, quanto mais eu vou em direção ao meu lugar, da minha essência, da minha expressão, da minha verdade, eu sinto que mais limpa eu estou. Eu estou saindo de todos os sistemas. Né? Então, o que eu sinto que eu preciso avançar rápido. Isso é um grande objetivo meu. Eu quero avançar rápido, eu quero chegar logo. Então, eu faço tudo o que precisa para chegar, né? E sinto que os meus clientes que se conectam comigo, muitos estão nesse lugar de querer chegar, estão fazendo tudo para chegar. E a constelação é um grande lugar para isso, né? Tanto
para a formação, para se trabalhar, né? Dúvidas, queridos? Perguntem. Oi, Gi, teve uma Gisele. pergunta. Opa, deixa a Luana perguntar. Depois você pergunta. Pode dizer, querida. Não, a Isabelle fez uma pergunta aqui no chat, mas era 4h20. Eu não sei se já foi respondida, que é uma Já pergunta. foi. Quando a gente. Ah, tá, ciência do trauma. Ele acaba aparecendo durante a terapia, é isso? É, 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 porque na hora eu estava dizendo que muitas vezes a gente não tem consciência do trauma. Pode ser que ele vai aparecer esse trauma através dos meus sintomas. Eu apresento os sintomas de uma pessoa que vivenciou um trauma, mas eu não tenho a memória dele. E daí ela perguntou, como que eu vou Perfeito. trabalhar com essa pessoa? Eu falei, a gente vai trabalhar a partir dos sintomas que ela apresenta. E daí, a partir desses sintomas, eu posso fazer uma constelação e trabalhar essa liberação. Eu não preciso, na verdade, me conectar com a memória dela. A memória não precisa vir para ser trabalhada. Foi isso. Perfeito, compreendido. Gratidão. De nada. Pode falar, Edu. Hum. Primeiramente, estou adorando. Obrigado, Gisele. Me veio muito assim quando a gente está falando da retraumatização. Talvez eu já vi algumas coisas assim no sentido de pessoas que têm muito, digamos, uma crença da catarse. Uhum, sim. Uma moça recentemente, todo o trabalho que ela fazia terapêutico, ela disse que fez uma constelação, ficava 3 semanas mal. Aí aquela coisa. E eu fiquei me perguntando assim, é, desse limiar assim da catarse, ela pode ter uma crença também de sofrimento, de catarse, de sessões terapêuticas, ou essa questão de um trauma também não resolvido, né? Ela me relatou esse caso. Sim. O que eu sinto, querido, que é isso, assim, qual é a minha crença de vivenciar as minhas experiências terapêuticas, assim, se eu preciso de fato passar por cartazes para eu poder liberar. Eu não, eu sinto hoje, depois de muitos processos que eu vivenciei, não preciso passar. Eu preciso sim me conectar com a dor que aconteceu, né? A dor que eu sinto. Então, eu sinto uma grande dor que tem a ver com essa ferida do meu coração. Então, o que eu faço? Eu acesso essa dor, mas eu acesso para liberar. Eu sinto que isso, assim, eu fico 3 semanas muito mal, significa que eu fiquei preso na dor. Eu não soltei essa dor. Ou pode ser a minha crença, que eu preciso ficar ali preso na dor para poder transformar, ou de fato não foi trabalhado o suficiente para eu liberar, e isso eu preciso ainda de mais alguns passos para poder liberar. Mas o grande objetivo é eu trabalhar. Sim, muitas vezes eu vou precisar de um tempo, muitas vezes do esvaziamento, eu preciso esvaziar. Então, muitas vezes eu fico letárgica, fica um lugar dolorido. Como quando eu vou na academia, assim, né? Meu corpo fica dolorido, tem uma resistência do corpo, porque algo novo está chegando ali do músculo. Então, eu preciso de um tempo, né? Mas não nesse estado de sofrimento, né? E eu vejo algumas terapias que acessam essa carga de grande dor assim, muitas vezes eu me questiono, será que isso de fato é transformador ou eu tô ficando preso? Tô preso ali no passado, né? Porque a lei traz muito isso, assim, trabalhar a liberação do passado e não ficar preso no passado, né? Não ficar mais trazendo, depois que eu trabalhei o passado, não ficar mais trazendo ele. É trazer o presente. Como que eu fico presente no momento presente? Então, a partir daqui, eu ainda tenho questões do passado para resolver. Então, eu vou lá, resolvo, mas volto. Volto no sentido, eu liberei. Não sei se te responde, se fica mais alguma dúvida. Isso. Eu sinto que precisamos, a partir do momento que a gente começa a olhar para a criança feliz, a gente para de olhar para a criança ferida. A gente precisa sim curar a nossa criança, né? Mas a gente precisa dar lugar para a criança feliz e falar mais sobre a criança feliz. E falar menos sobre a criança ferida, que ela teve muito espaço, essa criança ferida. Ela cresceu muito, mas ela tem um lugar que ela precisa ser libertada
reajustada, assim, né? Ressignificada, reintegrada, mas eu preciso me conectar e dar espaço para minha criança feliz. Porque a minha criança feliz tem a ver com a minha essência. Eu tenho que dar espaço para a minha essência se manifestar. Então, ela vai se manifestando à medida do possível que eu vou me libertando e eu vou me limpando. Eu preciso me limpar de tudo, soltar tudo, né? A Isa está perguntando, eu estou com muitos sintomas. Estava me culpando por precisar dormir um pouco mais. Então, observa isso, assim, esse eu preciso dormir um pouco mais tem a ver com uma paralisação minha ou uma necessidade do meu corpo de ressignificar algo, uma carga que é tão forte que eu, acordada, não estou dando conta. Por exemplo, eu me trabalhei muito e agora eu preciso do silêncio, eu preciso do descanso, eu preciso dormir. Mas muitas vezes esse dormir muito tem a ver com a paralisia. Está tão difícil acessar a realidade, de estar na vida, de viver a minha vida, de olhar para algumas sombras que eu vou dormir. Então eu preciso olhar qual é esse lugar que o sono entra. Então, muitas vezes o trauma, ele me desconectou, muitas vezes não, o trauma nos desconecta do corpo. E curar o trauma, liberar a carga traumática é me conectar verdadeiramente com o meu corpo. Qual é a necessidade do meu corpo? Uma coisa que foi muito importante para mim foi observar qual era. Eu tinha uma compulsão por comida, por doces, por comer. Assim, eu nunca fui uma pessoa que fiquei mais gordinha assim por comer, mas eu tinha essa necessidade. Assim, tudo era muito voraz. Assim, eu queria comer muito. Conforme eu fui trabalhando a conexão com o meu corpo, eu fui sentindo a necessidade real do meu corpo, a necessidade de comida. E hoje eu preciso de muito pouco comida. Me nutrir, eu preciso me nutrir verdadeiramente, mas a quantidade de comida ela reduziu muito. Então, muitas vezes eu sinto assim, "Ai, hoje eu estou com vontade de comer um doce." Mas eu vou sentir, me conectar. O doce vai entrar no lugar do quê? Muitas vezes ele entra no lugar do afeto, ele entra num lugar gostosinho, assim, para minha vida. Daí eu sinto assim, eu preciso mesmo comer um bolo? Ou eu posso dar esse gostosinho de uma outra forma? Então, outras vezes eu preciso do doce porque eu estou precisando de energia. Então, eu vou dar energia para mim. Então, às vezes eu como um pedaço de cacau, do cacau mesmo. E daí ele me traz aquilo que eu estava precisando. Então, a conexão com o nosso corpo verdadeira, ela tem a ver, eu sei escutar o meu corpo. Eu sei escutar as necessidades no meu corpo. Mas se eu ainda não sei escutar as necessidades no meu corpo, existe um bloqueio nesta conexão. Existe um bloqueio da conexão com o coração, com o corpo. E eu preciso me curar, eu preciso me libertar desses bloqueios. Conforme eu vou me libertando desses bloqueios, eu vou voltando para o meu centro. E daí é importante que quando isso vai acontecendo, nós vamos acessando cada vez mais a nossa prosperidade, nossa abundância, a vida vai acontecendo de uma forma muito natural. As coisas vão simplesmente fluindo, eu paro de fazer esforços. Mas isso que o Eduardo falou é algo muito importante, porque pode ser que eu já me trabalhei, mas eu ainda existe dentro de mim programações de sofrimento, de sacrifício, que eu preciso passar pelo sofrimento para eu avançar. E daí isso vai fazer com que toda a minha vivência fique nesse lugar, ou de escassez, de sofrimento, mas eu já trabalhei. O que na verdade eu preciso é soltar as programações. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, nós precisamos observar esse todo nosso, né? Fazer esse processo de cura e de liberação dos traumas, mas eu preciso avançar para além dele. Na verdade, meu grande objetivo precisa ser assim: eu quero chegar no meu lugar, eu quero chegar na minha verdadeira vibração, eu quero ficar com a minha essência, eu quero ficar somente comigo. E ficar somente comigo significa de dentro do meu corpo, sem invasões. Nós vivemos numa sociedade de muita invasão, né? Nós somos muito invadidos e o tempo todo muito invadidos. Por exemplo, quando a gente dorme com o celular ligado do lado da nossa cama, a gente, não sei vocês, eu sinto a invasão do celular, mesmo que ele tá ali fechado, né? Eu não tô olhando o celular, eu tô deitada e o celular tá dormindo do meu lado. Ele não tá dormindo, ele tá ativo, ele tá entrando no meu sistema nervoso. É algo que é muito forte. Eu desligo o celular para o barulho.
É impressionante. Então, eu tenho feito isso. O celular está ficando desligado. Ele fica desligado para eu poder dormir com tranquilidade, com profundidade, né? É, Então, eu sinto que é esse o nosso olhar para o trauma, né? Independente do lugar que estejamos, se é do lugar de ser cliente, de ser constelado, observar, eu tenho um bloqueio na minha vida, eu ainda não cheguei na minha totalidade, então eu vou trabalhar e vou olhar qual é essa liberação, como que eu posso me trabalhar para avançar. Sou terapeuta constelador, independente da técnica que eu utilizo, eu preciso me trabalhar e olhar como eu vou cuidar do meu cliente com técnicas e ferramentas, do compromisso e responsabilidade com ele, né? É, Então, esse é o nosso avançar. E saber isso, eu e meu cliente, precisamos estar em conexão com o meu corpo, com o coração. Então, eu sinto assim, é mente, corpo e coração e com o meu espírito. O espírito ele vai me levar para o caminho da minha essência, né? Quando eu estou nesse movimento do espírito, eu estou no caminho do meu melhor, né? Então a gente precisa chegar nesse lugar. A Grazi escreveu: há meses não durmo com o celular do lado da minha cama. Realmente mudou muito. E muda mesmo, né? Muda tudo, assim. É bem importante isso. Desconectar das redes sociais, né? De muitas conexões. Eu venho num processo que eu passei, né, de adoecimento e venho cuidando da minha saúde, e a insônia é algo que ela permaneceu, assim. E eu fiz uma constelação com a Lei, o que veio, assim, é o quanto que ainda estava ficando conectada, estava muito conectada. De fato, eu tenho trabalhado muito, então, apesar de eu não me conectar mais à noite, a conexão durante o dia tem trazido esse estado de muita ativação do sistema nervoso, né? Então, estou tentando colocar essas pausas dessas ativações, né, para que ele possa desligar. Porque muita rede social ativa muito o nosso simpático. E o simpático ativado, a gente fica na hipervigilância. Hipervigilância é uma forma de funcionarmos, que o trauma tem essa forma de funcionar. Quando passamos ou vivenciamos um trauma, o nosso sistema nervoso, muitas vezes, ele está nesse estado de hipervigilância, né? E o que mais que eu queria falar para vocês? Eu queria dar uma contribuição. Diga. Boa tarde, tudo bom? Tudo Na bem? verdade, uma amiga, uma grande amiga, me indicou esse encontro de vocês. Eu não estou na formação, foi um por acaso do por acaso. Eu tenho 46 anos e eu passei alguns traumas muito significativos, né? Um acidente de carro na infância, perdi depois, sou filha única, perdi minha mãe de câncer. Então, eu vim vivenciando algumas experiências, assim, muito impactantes. E foi curioso porque até chegar à lucidez total de que existia uma hiperatividade do simpático, por que é que eu tinha certas reações, são anos de busca, tá? Eu comecei fazendo análise transacional como paciente aos 16, depois eu fiz psicanálise, fui paciente, tá? Não fiz sempre como paciente, Sim. tá? Fiz muitos anos como paciente de psicanálise. Hoje sou paciente de uma psicoterapia mais holística. Já fiquei muitos anos com psicólogo, behaviorista, né, que chama hoje em dia. E, e é curioso como tudo que você está falando é exatamente assim. E às vezes, quando você tem muitos traumas, para você acessar, desligar cada um deles, entender, porque só ficaram sintomas. Ah, eu tenho insônia, eu sou muito controladora, tenho que estar fazendo sempre alguma coisa, não posso descansar, né? Ao contrário, assim, o sentimento é não posso dormir, não posso parar, não posso ficar quieta, né? Então, o que que eu queria dizer para vocês que, assim, às vezes a gente quer muito se livrar do trauma, o que a gente mais quer é viver uma vida sem isso, sem, às vezes, o choro vir, né, sem esses gatilhos tão poderosos, mas que é realmente um território delicado, porque às vezes você pensa que você já se livrou, que você já resolveu, e tem alguma parte daquilo dali que você não trouxe à luz, né?
como estar sempre ativa, ou como sentir um gatilho, ou como ver alguma coisa acontecer e aquilo engatilhar novamente. Então, é aos poucos mesmo. Não é uma coisa que dá para que dá para resolver de uma vez, não. Seria maravilhoso. Resolve, faz uma e tá tudo. Não, pelo contrário, eu acho que a confiança que eu tenho nos meus terapeutas, ela me ajudou aos poucos a ter esse lugar especial de confiança, que é o lugar de um terapeuta, que é um lugar assim, a gente paga, mas é impagável. É impagável ter alguém que conheça sua história, que acompanhe seus movimentos e que vá ali validando, né, e te ajudando a achar caminhos. Porque o mais difícil é realmente você reprogramar, você achar uma nova vida, um novo jeito de viver e você achar essas novas crenças, porque é algo realmente muito profundo. Eu queria agradecer sua fala e a fala dos alunos, porque realmente eu nunca me vi num lugar como esse. É a primeira vez que eu consigo entrar num lugar onde a gente está falando sobre isso. Então, E não existe assim, eu queria achar uns grupos assim de traumatizados para poder ver se é parecido, ver se é em comum, que a gente fica achando que é só a gente, né? Que é só a gente que, né? Eu perdi meus avós nesse acidente, então hoje uma vez eu conversei com um salva-mar e ele falou: "Não, você é sobrevivente de um acidente gravíssimo", né? Eu nem sabia que era indicativo, tem grave, tem gravíssimo, enfim. Então, a gente precisa entender realmente. Eu negava, eu dava uma de não, tudo bem, mas. E não é, às vezes a coisa está ali e ela é muito real, é uma sim, coisa muito concreta. Então, eu sim. quero agradecer muitíssimo. Eu não ia nem entrar, já participei aí da fala de vocês e vou ficar para a constelação. Não garanto minha presença, nem como representante, nem como nada, porque, como você falou, a gente tem que estar preparado ali para estar nesse lugar. Mas agradeço o acaso demais por eu ter tido a oportunidade de ouvir tudo isso com tanta clareza. Muito obrigada. Seja bem-vinda, querida, e grata pelo seu compartilhar, por tudo que você trouxe. Aqui, de fato, é um espaço para todos, tanto para terapeutas, para alunos, enfim, e para quem quer participar, para se conhecer, se entender mais, né? Então, muito lindo o seu compartilhar, porque é exatamente isso que eu estou trazendo, assim, você está trazendo o outro lado, né? De como que é vivenciar tudo isso. E é importante isso que você trouxe, assim, de como que eu vou desprogramar esses gatilhos que me acionam, os sintomas que me apresentam. Então, eu trabalho essa liberação, mas ainda ficaram os gatilhos, como se fossem ganchos, né, no meu corpo, no meu astral, na minha psique, e algumas coisas do meu dia a dia, às vezes não tem nada a ver com o trauma, mas ele traz exatamente aquela vibração. E às vezes eu só entro num lugar que tem uma vibração. E aquela vibração ela faz gancho comigo. E daí aciona o trauma novamente. E daí eu vivo, que foi aquilo que eu comecei falando no começo, que muitas vezes eu sinto que o meu corpo craquela, a minha alma fica partida. E daí, por ser Teta Healing, eu dou esse comando, e quando são os meus clientes, eu dou o comando assim que eu percebo, porque isso já ajuda a pessoa a se inteirar, ela ficar inteira, né? É um comando simples que fazemos, mas que ajuda muito, né? E o trauma é isso, assim, não vai ser da noite para o dia que eu vou resolver, não vai ser uma constelação que eu vou resolver. Às vezes, aqui, o trauma que é sistêmico, que eu estou trazendo um tema sobre a minha vida, apresentou um trauma que foi vivenciado pelo meu sistema, ele sim, eu posso mudar tudo porque não foi vivenciado por mim. Eu tenho uma memória celular daquilo, as partes que foram perdidas, e ali elas se apresentam, então eu reintegro essas partes perdidas, libero a memória celular, estou bem, porque não vivenciei no meu próprio corpo, né? Mas aquilo que foi vivenciado por mim, e muitas vezes aquilo que eu tenho a lembrança, ela é muito desafiadora, né? De como que eu vou trabalhar para liberar, para que o novo possa chegar e eu possa confiar no novo. Por isso que é o caminho do coração, né? Quando eu trabalho o trauma, eu vou me encaminhando para a conexão com o meu coração. Quando eu estou com o coração inteiro e conectado, eu passo a confiar na vida. Porque se eu estou ainda nesse modo de sobrevivência, vivendo na hipervigilância, eu não consigo confiar.
A fé absoluta, ela não se apresenta. Para a fé absoluta se apresentar, eu preciso me conectar com o coração. Eu preciso confiar que tudo que precisaria ser feito, eu estou fazendo. E daí eu confio que a vida vai me trazer tudo o que é necessário para o meu bem maior, para que eu possa ficar bem, né? Então, esse é o grande movimento que fazemos. É, com o trauma. Por isso que é um tema tão importante de conhecermos. Muitas formações não falam sobre isso. Por exemplo, na psicologia, a gente não trabalha a traumologia, a gente não trabalha a liberação do trauma. Você precisa fazer outros cursos que agora que começa a se falar mais sobre eles. E outras formações terapêuticas, né, de práticas integrativas, não abordam o trauma. E eu já passei por terapeutas que no processo acessaram um trauma meu, porque eu tive a consciência e eu sabia que eu estava acessando um trauma pela minha hipersensibilidade, né, por me conhecer com profundidade. Eu falar para o terapeuta e ele não ter a percepção que ele precisaria fazer algo ali. Porque muitas vezes o que você precisa fazer, aquela pessoa acessou o trauma, eu estava trabalhando alguma coisa, ela acessou o trauma naquela hora. O que que eu vou fazer? Só vou acolher ela, vou ficar em silêncio e vou dar continência para ela. Se eu não tenho outros recursos e outras ferramentas, eu só preciso acolher. Eu preciso ser ali naquele momento um lugar de acolhimento. A gente chama dentro da psicologia a capacidade de continência, que é a capacidade que a mãe tem de acolher o bebê. O bebê, quando ele nasce, a mãe é contingente para as emoções desse bebê. E aí, essa emoção, esse sentimento que nós, terapeutas, precisamos desenvolver para quando esse cliente acessa a gente poder dar esse contorno para ele, dar colo para ele. Colo nesse sentido de ser uma grande mãe, para que ele possa descarregar, ele possa se equilibrar, ele possa se modular novamente durante a sessão. É, geralmente, quando o cliente faz isso comigo, eu assisto ele depois, eu entro em contato até eu sentir que ele se modulou e vou acionando as ferramentas que eu tenho para que ele possa ficar bem, né? Mas a constelação em si, quando ele é trabalhado, geralmente isso é liberado, tem uma finalização, tem um encaminhamento, mas geralmente eu entro em contato com a pessoa para saber como ela ficou, enfim, né? Para dar esse lugar de continência. Mais dúvidas que vocês querem perguntar, sinalizar, compartilhar? Gi, boa tarde a todo mundo. Eu lembro, fiz no módulo até essa pergunta para você, eu acho que fica sendo válida aí para todo mundo, né? Porque a gente fala trauma e sempre acham que é trauma do passado, né? Uhum. Mas e quando a gente sofre um trauma agora, né, na vida adulta, e já tem essa consciência de que o trauma pode, que tem consequências, né, para o resto da vida. Como trabalhar isso para que esse trauma agora da vida adulta não nos atrapalhe? Eu sinto assim, né? Precisamos, no momento do trauma, eu posso observar se eu consigo lutar ou fugir, ou se não tem nada para eu fazer. E daí é importante que depois que eu vivenciei isso no meu tempo, né, no tempo, dependendo da profundidade desse trauma, daquilo que foi vivenciado, por exemplo, uma cirurgia, ela pode ser altamente traumatizante, mesmo que ela correu tudo bem, ou ela teve ali sequelas. Geralmente, quem passa por uma cirurgia em seguida, ela entra num processo muitas vezes depressivo, ela se deprime porque teve algo no corpo, um trauma no corpo, uma cirurgia, né? E daí o que é importante? Eu preciso aprender a me acolher, acolher isso que foi vivenciado. Se é algo que eu não dou conta desse acolhimento sozinho, buscar ajuda com um terapeuta, mesmo sendo terapeuta, e trabalhar essa liberação, né, dessa carga, trabalhar isso que ficou para mim, o que que me conectou com o passado, o que que desencadeou em mim de lembranças do passado ou do meu sistema, e liberar e trabalhar o meu corpo. Eu preciso trabalhar muito o meu corpo, essa liberação dessas informações do meu corpo, né? Então, quanto mais eu trabalhar a liberação do corpo, com banhos, com chás, com a tenda do suor, ou, por exemplo, esqueci o nome, sauna,
com atividade física, isso vai ser muito importante. Mas tudo vai depender, Ayla, de qual é a profundidade da gravidade desse trauma, né? Se é um trauma profundo, por exemplo, muitas vezes eu não consigo fazer muitas coisas em seguida, eu vou precisar daí de um acompanhamento, mesmo tendo todo o conhecimento, porque isso não significa que eu ter o conhecimento, eu, na hora que estou vivenciando, vou saber vivenciar tudo isso, né? Não, eu vou sentir aquilo que acontecer e como que eu vou me encaminhar a partir disso, né? Mas daí com consciência que eu já vou buscar ajuda, não vou esperar isso, né? Piorar, eu vou esperar ter um sintoma maior para eu me trabalhar. Te responde para todos ou fica mais dúvida? Isso. Diga, Luana, pode perguntar, querida. Gi, só uma pergunta, minha internet deu uma oscilada aqui e eu fiquei com essa dúvida. Você disse que é bom fazer atividade física, temazcal ou sauna, que isso ajuda na liberação do trauma? Eu não peguei o quê? Eu falei, acho que antes de você entrar, o calor, a ativação do corpo, a vibração do corpo, o tremor, ele ajuda a liberar a vibração traumática que ficou contida dentro das minhas células. Aquilo que ficou registrado e a carga traumática que ficou armazenada, o tremor nos ajuda. Por exemplo, quando a gente observa o felino, o gato, qualquer felino, ele treme, né? Ele treme muitas vezes. Esse tremer dele significa que ele está liberando cargas traumáticas, memórias celulares. Então, tem um livro, se vocês quiserem ler, que chama O Despertar do Tigre, que é uma metodologia de trabalho, né, sobre o trauma. A Lê, ela trabalhou muito a construção desse pilar, né, dentro da TSFI, e tem a ver muito com esse livro, O Despertar do Tigre, que ele traz, né, uma forma da gente trabalhar a liberação do trauma através do tremor. Então, um dos movimentos que vem na constelação muitas vezes é o bater, né, para a gente poder liberar, e vem muitas vezes o tremor, a gente poder tremer o corpo, mas isso vem naturalmente, né? O campo traz essa percepção no campo, não sou eu que vou ativando, mas daí com consciência eu posso fazer isso. Fez sentido? Te explica? Ou fica a dúvida? Sei. Não, entendi. Eu venho do campo, e aí a sauna e temazcal, o calor seria para ajudar a liberar os traumas também. Ajudar a liberar o trauma, exatamente. O calor Perfeito, me ajuda a entendi. liberar. É. Por Legal, exemplo, a gratidão. febre alta ajuda a liberar o trauma. Quando a gente tem, toda vez que você tem uma febre alta, é uma liberação de trauma também, de memórias celulares. Nossa, que interessante. Então, às vezes a gente tem um adoecimento para poder liberar alguma coisa que está vindo ali naquele momento, né? Que já é o que eu sei sobre os sintomas, mas eu nunca tinha tido esta informação que da liberação de traumas, então. Sim, Por isso a gente escolhe o adoecimento como caminho. isso. É. Eu entendo o adoecimento como um caminho, não como um sintoma de que eu estou produzindo para um processo de autossabotagem, algum processo assim. Eu sinto que sempre o adoecimento é um processo da liberação. Daquilo que eu preciso liberar, que eu preciso aprender e que vou mudar, né? Tem uma mudança ali, né? Esse processo que eu adoeci foi esse caminho que eu fiz, né? Dessa mudança, foi uma mudança para um novo corpo, né? De fato, eu mudei, um corpo novo. Mais dúvidas, perguntas? Então, queridos, para todos que estão aqui, né, quero dizer para vocês, quem tem o interesse de fazer a formação da TSFI, nós vamos começar a nova turma, agora em julho. No último final de semana de julho é o primeiro módulo, se eu não me engano é 27, 28 de julho. E depois, em agosto, a gente tem a outra parte, que são mais 4 dias, e depois somente em dezembro. Eu vou enviar toda a programação para vocês. Quem tiver interesse pode me chamar, que eu passo para vocês todas as informações dessa formação. A formação sou eu que dou, e a Alexandra Caymmi, quando vem para o Brasil, dá 2 módulos dessa formação. E então é uma formação muito profunda do nosso próprio processo, e para quem quer ser constelador,
né, poder participar. E isso, essa é uma formação presencial, é aqui em São Paulo. Depois eu passo também o endereço certinho. A Marília está fazendo, o Edu e a Fabi também, a Grazi, a Ayla é consteladora, né? Tudo da TSFI, muito bacana. Então, quem quiser, pode entrar em contato, que eu passo para vocês as informações. Quem quiser fazer uma constelação também, eu faço os workshops, grupos de constelação, tanto individual como em grupo. E o acompanhamento terapêutico, que daí é utilizando todas essas ferramentas a partir disso que eu trouxe para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar algo? Tirar uma foto? É isso. Vamos tirar. Deixa eu ter o agora consegui. O Zoom meu ele mudou, não sei o que aconteceu. Então vamos tirar. Que gostoso. Aê, gente. Que feliz. Muito bom. Eba. Muito bem, queridos. Agradeço muito todos vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação da gente conversa mais um pouquinho, tá?